Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo a mais um programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado do nosso querido amigo, meu querido companheiro de batalhas, pastor Silvio Oliveira. Tudo bem, pastor? Tudo bem, meu amigo, pastor Kenji, querido também, por que não? Mais uma vez aqui no programa Amém. Nova Vida, e é sempre bom estarmos aqui, sempre compartilhando algo de Deus, né? E hoje, como sempre, temos um tema, Sim. Não é polêmico, é um tema saudável para que possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Certo. Então o tema de hoje é: são todos filhos de Deus, pastor? Se todos nós somos filhos de Deus, né? Exatamente, a pergunta seria essa. Porque a gente ouve sempre assim, né, pastor? Também sou filho de Deus, né? Todos são filhos de Deus, né? E às vezes a gente fica se perguntando, o que é realmente ser um filho de Deus? O irmão já se perguntou? Já me perguntei, aliás, não só me perguntei, mas muitas pessoas, nós como pastores, né, sempre tem alguém nos indagando sobre algo, né, sobre refrãos bíblicos, né? Sobre esses jargões que a gente acaba Exatamente. usando, né? Mas assim, a gente entende quando o pessoal fala, são todos filhos de Deus, porque, claro, todos nós fomos criados por Deus, né? Na verdade, somos todos criaturas de Deus. Agora, quando a gente fala de filhos ou filhas de Deus, isso significa que temos uma filiação. Sim. Que Ele é o nosso Pai. Então existe aí uma distinção, né? Sim. Que talvez alguns não entendam, mas é a palavra de Deus que vai nos nortear, né, a respeito dessa filiação. Eu me reporto ao Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12, quando o João diz assim: contudo, aos que o receberam a Jesus, claro, né? Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então eles Sim. não nascem, mesmo aqueles que se entregaram a Jesus, o reconheceram, não nasceram filhos de Deus, eles se tornaram depois que creram. Sim. Né? Interessante. Então, veja, então não é uma coisa automática, natural, né? Nasci, pronto, sou filho de Deus. Não é assim, né? Pelo menos que a Bíblia nos ensina que em Gênesis, como nós vimos, né? Deus criou a humanidade. Sim. Mas só tornamo-nos filhos de Deus quando recebemos e cremos no nome de Jesus. Interessante, tão interessante, pastor, que cabe mais uma pergunta nesse sentido. Por isso que existe esse parâmetro entre o Evangelho de João e também Gênesis, que começa da mesma forma. Da mesma forma, No a princípio, criação. é o Bereshit. Lá em Gênesis, né? E aqui, no grego, ele começa dizendo no princípio, né? Da mesma forma. Da mesma forma. Mas só que a diferença no sentido, né? O diferencial é que lá na criação era um outro tipo de criação, no sentido mais físico, seria isso? Porque no Evangelho já está falando de um novo nascimento. É isso, pastor? Então, aí nós reportamos a João capítulo 3, né? Sim. Quando Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Né? É difícil entender isso. Isso está ligado a essa filiação, né? Nascer de novo significa que você tem um pai, não é isso? Você está nascendo, você é filho de alguém. De alguém, né? Exatamente. Então, veja só. Pelo menos um pai tem que ter. É o que exatamente que o Evangelho ensina. Então, Sim. Para entrar no reino dos céus, eu tenho que nascer de novo,
crer e receber a Jesus como Senhor. Aí eu me torno filho de Deus. Agora é interessante, pastor, que em João capítulo 3:16, naquele famoso versículo que a gente sempre usa para evangelizar, né? Porque Deus amou o mundo, tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que significa unigênito? Sim. Significa aquele que é único na sua espécie. Sim. É o único. Então, Jesus, como Filho de Deus, ele é o único na sua espécie. Eu e você, pastor, nós somos filhos de Deus, mas não da mesma espécie que Jesus. Olha. Jesus é o único na sua espécie, por isso que é chamado de unigênito. Entendeu? Eu gosto muito daquele cântico. O único que é digno exatamente. de receber. Só a Deus toda a glória, toda a majestade, todo o louvor, toda a honra. E nós cremos num Deus triuno. Né? Há um só Deus, mas ele se manifesta em 3 pessoas e cada pessoa é Deus, né? Então Jesus é Deus, né? Sim. Mas ao mesmo tempo que ele é Deus, ele é chamado de Filho de Deus, não numa situação de inferioridade, como nós temos nas nossas relações aqui né? Porque o pai sempre tem autoridade sobre o filho e tal, porque eles são iguais em autoridade, são iguais em poder, são iguais em natureza, mas eles resolveram, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que um seria o Pai, outro seria o Filho e outro seria o Espírito Santo, né? E Jesus é o Filho de Deus unigênito, então ele é o único nessa situação, nessa posição de filho gerado eternamente, né? É o único na sua espécie. É tão interessante isso que o nosso amigo pastor Kenji está nos ensinando, porque o próprio Jesus disse aos seus discípulos, se nós dissermos que sabemos tudo, nós somos servos inúteis, porque sempre há tempo para aprender. Sim, né, pastor? Nós não sabemos, na verdade, nós só estamos tocando na superfície, né? Porque há coisas muito mais maravilhosas, né? Bem profunda. Paulo diz, ó profundidade das riquezas do conhecimento de Deus, né? E a gente sabe que tem muito mais coisas, né? Que olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu à mente do homem o que Deus tem preparado para cada um de nós, né? Então a gente não sabe. Seria por isso que o próprio apóstolo Paulo disse na carta aos Coríntios que eles eram como crianças. Sim. Que eles não podiam receber um alimento mais sólido porque estão aprendendo, todos nós estamos aprendendo. Então tem um processo também para nós. Não adianta, é como alguém que está no jardim já querer ir para a faculdade, não tem como. No jardim com 4 anos de idade querer entrar na faculdade. Não tem como. Passar por todo, né? o processo. Todo o processo. Agora, quando a gente fala de filhos de Deus, isso significa que nós temos uma relação especial com Ele, né? Com Ele quem? Com o Pai Celestial. Então Ele nos ama como filhos, Ele nos protege, nos sustenta, e somente aos filhos está destinado aquele momento no céu, né? O paraíso, né? Aquele lugar onde Deus está. No final de toda a história da humanidade, está reservada para nós a casa do Pai Celeste. Sim. Né? Só para nós, os filhos de Deus, os que receberam, creram no nome de Jesus, esses têm, né, prometida a casa do Pai Celeste. Ele diz isso, né? Ele diz, olha, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, na casa de meu pai, né? Vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então veja só, então Jesus vai levar todos os filhos de Deus para que habitem na casa de seu Pai Celestial. Isso é reservado aos filhos. Sim. E é interessante também, pastor, que nosso Deus, sendo nosso Pai, ele não é, como alguns pensam, estamos chegando aí perto do... Estamos na época do Natal, na verdade, praticamente né? já. Já, né? Então, muitos pensam que Deus é um tipo de
Papai Noel tá sempre, né, afagando a nossa cabeça, né, sendo bonzinho com tudo, nem exigindo nada, né, que temos mais direitos a serem reivindicados do que deveres a serem observados, mas não é o caso. Quando o autor da Carta aos Hebreus escreve lá no capítulo 12, ele coloca assim, olha, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele, Deus, lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. A relação de Deus para conosco é de um pai, né? É de um pai correto, perfeito, que se nós pisarmos na bola, ele vai nos disciplinar. Aí são filhos espirituais no sentido. Em todos os sentidos. Todos os sentidos em também. Todos os sentidos, porque a gente não vai pecar apenas na questão de fé, de falta de fé, de incredulidade. Sim. Nós vamos pecar no nosso dia a dia. Né? Então ele vai nos corrigir. Né? Com certeza. Quando os meus meninos eram pequenos, né? Não sei se o Silas fez isso, mas os meus dois fizeram. Né? Então eles estavam engatinhando, não sabiam ainda andar. E aí vinha a tomadinha lá, né? Tomada elétrica, né? Ia com o dedinho lá em riste, né? Na direção dos buraquinhos. Né? Sim. E aí eu de longe falava, não. E eles ficavam olhando para minha cara, os dois fizeram isso, né? Olhando para minha cara, rindo e indo na direção porque era o maior projeto de vida do meu filho naquele momento, era botar o dedinho dentro da tomada. Entendi. Né? Só que você, como experiente, você sabe que ali está um perigo, né? Então você diz não, e o garotinho continua indo. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ir até lá, pega o menino, e tira do seu grande sonho, do seu grande plano de colocar o dedinho lá na tomada. Aí ele vai espernear, chorar, como sempre fez, tal, mas você livrou do caminho, do mal, né, do prejuízo. Sim. Assim Deus age para conosco. A mesma coisa. O meu filho, na verdade, desde pequeno e até hoje, pastor, por isso que filho é sempre filho, né? Não importa a idade. Interessante com Deus, conosco assim, o Silas, desde pequeno ele sempre gostou de brincar com o fósforo, sabe? Até queimava o dedo, mas ele... Ficava vendo... ficava vendo, porque eu acredito que antigamente nós podíamos fazer uma fogueirinha, hoje não tem mais espaço. Por isso que eu creio que hoje ele gosta de um churrasco. Mas, pastor, é interessante essa parte aí, daqui a pouco eu vou falar dos nossos patrocinadores, mas antes, porém... tem uma pergunta que, por exemplo, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 3, quando ele fala do amor, ele fala que quando era menino, pensava como menino, agia como menino. Quando cresci, deixei as coisas de menino, hoje eu vejo como um espelho, como um enigma. Né? E Jesus diz que das crianças é o reino dos céus. A criança... ela já pode ser considerada como um filho, uma criança, uma filha de Deus? Então, como eu disse, né, nós só nos tornamos filhos quando nós recebemos e cremos em Cristo Jesus. Não podemos exigir isso de uma criança de 1 ano de idade, 2 anos de idade, Entendi. Qualquer criança que ainda não tenha, obviamente, condições de entender e receber e conscientemente receber a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Por isso é que cremos num Deus misericordioso, né? Se uma criança venha, infelizmente, falecer, né, na sua tenra idade, temos que confiar na misericórdia de Deus, que certamente recebe essas crianças nos seus braços. E a palavra diz, ensina a criança o caminho que deve andar. Em outro lugar ele diz, dos pequeninos é o reino dos céus. Isso cabe também à questão da humildade também, aos pequeninos? Que é uma virtude que a gente vê nas crianças, né? E que Jesus espera de cada um dos seus filhos e filhas de Deus. Meu Deus do céu. Estava lendo isso aqui, uma mensagem edificante. Eu até percebo pelos nossos telespectadores, pastor, que está sendo aula de teologia de primeira... um bate-papo, né, que a gente tem, né? Um bom bate-papo. Mas daqui a pouco nós continuamos o nosso papo. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores, a Igreja Batista Nova Vida, aqui de São Caetano do Sul, também a nossa amiga, a irmã Inês, que é lá da Eventos e Inventos, o nosso irmão Vando,
O Vando que é da Fitcar, o Vando, nosso amigo, que é da Fitcar. Oficina mecânica, onde eu tenho um carnê com ele. O carro do pastor quase fica sempre lá. Não, tô brincando, pastor, mas é assim, é muito bom. Esse é um... Interessante, pastor, o Vando, ele é um mecânico que ele não sente, a gente não sente cheiro de graxa nele, né? É perfumado o homem, né? Um abraço pro Vando, para nosso amigo Francisco Flauso e Elisete lá do Empório do Bacalhau, né? Deus abençoe a vocês. E também o nosso amigo Walter Pazotti, na verdade o nome dele é Walter Valdomiro Passotti, né? Que a gente costuma dizer, lá do IP da Construção. Deus abençoe a vocês. E vamos continuar o programa, pastor? Sim, eu estava lembrando de outro aspecto de Deus como Pai. Jesus, quando ele fala, ele discursa, né, o Sermão do Monte, ele coloca o seguinte: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, se nós, sendo maus, somos maus, né? Sim, sim. Mas se o nosso filho chegar e pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se pedir um peixe para comer, você não vai dar uma serpente. Né? Se sendo maus, nós conseguimos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Sim, esse maus, na verdade, tem um sentido de imperfeição, é isso? Imperfeição, natureza pecaminosa. Sim, interessante. Nós temos a natureza pecaminosa. Por isso que na palavra diz que Deus é bom, porque Ele é perfeito. Perfeitamente bom, infinitamente bom. Meu Deus. O pastor resume... Sem medida. Eu acho interessante, né? Para quem nos acompanha lá na Igreja Batista Nova Vida, tem pessoas que dizem assim, que o pastor Kenji ele alimenta bem com pouca comida. Ele dá 2 palavras, a gente já fica... Nada disso. Não, pastor, é uma bênção, né? Nós estarmos juntos, né? No ministério, não só nós, todos que estão ali nos acompanhando na Igreja Batista Nova Vida, temos essa graça de receber uma palavra, um alimento, porque a palavra é alimento, né, pastor? Sim. Então é alimento para nossa alma. Para nossa alma. E sabe o que é triste, pastor? É que tem certas pessoas, a gente entende por causa do seu histórico familiar, que não consegue imaginar Deus como pai. Por causa do pai que teve ou do pai que não teve. Né? Ou o pai foi omisso, foi negligente, foi ausente, foi violento, foi agressivo. Acaba associando, né? E aí não consegue, entendeu? Não consegue. Deus é pai, mas ele não consegue. Ele até se esforça. Essa pessoa até se esforça, mas não consegue por causa da imagem, né? Por causa da história que teve, né? Na sua família. Mas eu quero garantir que mesmo que você não tenha tido um pai perfeito, e ninguém teve, né? Mas mesmo que você não tenha tido um pai assim presente, bom, que é o companheiro, né, confidente, você vai encontrar em Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai infinitamente perfeito. Isso cabe Êxodo 20, que fala sobre o único mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. Exatamente, os filhos terão vida longa se honrarem seu pai e sua mãe. Né? Pastor, eu aprendi isso na igreja, logo eu estava há 40 anos atrás, eu não sou tão velho, mas há 40 anos atrás, um jovem ainda, e eu... Hoje minha época da sua conversão, né? Exatamente, hoje minha esposa tem 35 anos de casado, mais 5 de namoro, então dá 40. Foi na época que eu comecei na igreja, nessa igreja hoje que nós estamos, e ali eu ia ter um dia dos pais. E um jovem, que encontrei ele domingo, inclusive, o Ivan, vizinho ali da Ivani, do seu João, e ele, era dia dos pais, ele convidou o pai para ir para a igreja, fazer uma homenagem. E o pai não queria saber. O pai pegou e falou assim: eu quero saber de igreja, nada. O menino ficou tão chateado, pastor. Ele foi para a igreja e na hora da apresentação das crianças, tinha umas 5 crianças ali na frente, e esse menino começou a chorar, né, triste, né, porque ele convidou o pai com tanto carinho. Talvez o Ivan seria um desses que o pastor disse, que podia associar Deus, mas ele não associou não, tanto que ele está até hoje lá e honra o pai dele. E naquela hora ele começou a chorar e ninguém entendia, de repente o pai dele entrando na igreja. Pastor, os homens choravam,
né? Eu era jovem, mas estava aprendendo. Eu saí da igreja ali, de lá, fiz uma reflexão da minha vida. E eu falei para minha esposa, que é a esposa hoje, eu falei para ela assim, olha, no dia que casarmos e tivermos o nosso filho, eu vou querer ser o pai que eu não tive, não condenando meu pai. Isso. Porque a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe. Sim, e eles partiram já, mas para agora serem honrados. Sim, sim. Honrados. E isso que é importante, né, pastor? Apesar de o irmão e eu não tivemos, assim, um pai... presente, talvez, né? Presente, né? O meu foi alcoólatra, né? O meu também. Né? Então, a grande chave está aí, né? Você ser diferente. Né? Você não viver com essa mágoa, né? Com essa amargura, eu não tive pai, tal, então eu não posso dar o que eu não recebi. Não, você pode mudar. E a gente muda na conversão, quando a gente entende que amor de pai é esse do pai do nosso Senhor Jesus. E nós aprendemos a ser pai através desse modelo de pai perfeito que nós temos. Aí cabe mais uma pergunta. Muitas pessoas não entendem Jesus como pai porque ele não teve uma esposa. Né? Humanamente falando, não teve. Sim, sim. Nós sabemos quem é Jesus a esposa de sempre Cristo. se apresentou como filho. Sim, Lembre-se, sim. Jesus sempre se apresentou como filho e sempre glorificou o Pai. Então nunca houve essa imagem de Pai em Jesus. Sim. Sempre ele apontou para o... Tanto é que quando Filipe ouve o último discurso, ele falou, Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Nos basta, não precisa mais nada. Entendeu? Né? Aí Jesus, você não me viu durante todo esse tempo e não viu o Pai, porque ele testemunhava a respeito do Pai. Então Jesus sempre se apresentou como filho. Agora, é claro, Deus é chamado de Pai pela sua natureza de ser o provedor, sustentador, criador, protetor de todos os seus filhos. Né? A questão de ter uma mulher não está em jogo. Está o papel. Sim. Né? O papel de pai, que deve nos ensinar, nós homens, né? o que devemos ser como pais. E aí eu tenho que destacar, nós homens, né? Precisamos olhar para a própria pessoa de Deus, Pai Celestial, para aprendermos a ser pais. Jesus, ele se colocou como exemplo de pai. Jesus também apresentou-nos o Pai. Sim. Apresentou-nos, por isso que ele sempre glorificava o Pai. Pastor, mas ele sempre não apontava para o Pai. Mas ele não tinha os seus discípulos como filhos? Mestres. Ele era mestre e discípulos. Mestre olha o e diferencial. Discípulos. O diferencial. Né? Muitas vezes embora ele os chame de filhos, porque ele também é Deus. Mas o papel de pai é do Pai do nosso Senhor Jesus. E é por isso que quando nós oramos em nome de Jesus para que a nossa oração chegue até o Pai. Exato. Oramos ao Pai em nome de Jesus. Não foi assim que ele ensinou lá em Mateus 6? Exatamente. Quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso. Nossa, olha. Ele está falando, ele está se incluindo aí. Pai Nosso. Nossa. E algumas vezes ele diz, meu Pai e vosso Pai. Dependendo da responsabilidade. Meu Pai e vosso Pai. Então ele pai, sempre está apresentando o Deus celestial, né, como Pai. Pai Celestial. Pastor, estamos praticamente quase no final do nosso programa, mas assim, antes de chegarmos no final, o pastor tem alguma mensagem para aqueles que gostariam, que não têm essa certeza que são filhos de Deus, porque existem muitas dúvidas. Já me procuraram uma vez, pastor, com relação a esse sentido, que está, obviamente, no Evangelho de João, quando o pastor acabou de ler, aí fala, veio para o que era seu. Quem era seu, na verdade, né? Daquele que ele criou. Na verdade, eram os judeus, né? Também. Era o povo de Israel, né? Mas ele veio para nós também, não veio, Jesus? Primeiro ele veio para o povo de Israel. Por isso que ele se diz formou que os últimos... os 12 tribos, né? Por isso que se diz os últimos serão os primeiros também. Exato, também, né? Mas ele veio primeiro para o povo de Israel, para o povo da aliança, e o seu povo o rejeitou. Né? Sim. Por isso ele deu o direito, né, para todos aqueles que o receberam de se tornarem filhos de Deus. Ninguém é obrigado, né? então, a ser filho de Deus. Ninguém é obrigado.
Ninguém é obrigado. Até porque alguns não querem, né? Exato, rejeitam, né? Rejeitam. Como o povo de Israel rejeitou. Mas olha, se nós não escolhermos a Jesus, não recebermos a Jesus, é o que está no primeiro capítulo de João mesmo, Sim. que foi citado. E João diz, nele estava a vida, e esta é a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Se eu não escolher Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal, não me tornando assim filho de Deus, eu vou permanecer sem vida e nas trevas. É o que a palavra de Deus ensina. Entendeu? Está aqui. É né? Nele estava a vida. É uma né? decisão E a bem vida, crucial. Exatamente. E a vida, né? E a vida era a luz entre os homens. Né? Então, se eu não o escolher, se eu não o receber, se eu não crer nele, eu vou estar morto e em trevas. Percebe? E o que isso significa? Significa que a minha vida vai ser uma vida sem sentido, sem direção, sem propósito. Né? Tudo vai ser em vão, tudo vai ser com dor e sofrimento. Não que não tenhamos, né? Mas será pior. Pior. Né? Agora, se eu estiver nele, se eu crer nele, se eu o receber como meu Senhor, como meu proprietário, Jesus como meu proprietário, torno-me filho de Deus e sou protegido pelo Pai. Como é bom ser filho de Deus, hein, Não pastor? Pois é. Então tá bom, meu amigo. Estamos chegando no final. As suas últimas palavras. Eu quero convidar você para que entregue o seu coração a Jesus. Se você ainda não fez, Sim. é o momento para você entregar o seu coração a Cristo Jesus e experimentar essa graça, esse milagre de se tornar filho ou filha de Deus. O filho legítimo de Deus, Exatamente. legítimo do Senhor. Então Deus abençoe e até o próximo programa. É assim que nós desejamos a todos, né, pastor? Amém. Deus abençoe. Até o Até próximo. mais. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.